Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Soldré. Capítulo 4. Do Céu das Almas Perfeitas. 1. Esplendor e gozo dos eleitos. As diferenças que acentuamos entre as almas piedosas e as almas perfeitas, diferença de felicidade na terra e de tratamento no lugar de expiação, não duram senão um certo tempo. Há, porém, outra que dura eternamente. Nosso Senhor me fez conhecer a grande desigualdade que existe no céu entre a felicidade de uns e a felicidade de outros, disse Santa Teresa. De fato, essa desigualdade é grande, é prodigiosa, já que Deus conta todos os méritos e que os méritos de uma alma perfeita ultrapassam de muito os das pessoas de piedade comum. A alma perfeita, repetimos, faz um número incomparavelmente maior de atos meritórios. Demais, o valor de um ato de virtude aumenta quando o amor que o inspira é mais nobre e mais puro, quando é mais intenso, quando finalmente é mais firme. Ora, a alma perfeita tem um amor incomparavelmente mais puro, mais generoso, mais intenso, mais firme. Cada um dos atos que praticou tem, pois, e por todos esses títulos, um valor incomparavelmente maior que o de uma alma comum. Assim, um número imensamente superior de atos de virtude, e cada um desses atos de um valor imensamente superior aos de uma alma simplesmente piedosa. Eis o que faz a riqueza da alma perfeita. Em que consistirá a recompensa eterna de atos tão numerosos e tão altamente meritórios? A recompensa está nos muitos bens, glória exterior, gozo íntimo, principalmente gozo de amor, alegria de haver glorificado a Deus e de o glorificar para sempre, alegria de haver trabalhado e sofrido por Ele, alegria de haver feito bem às almas, alegria de lhes fazer ainda bem e, enfim, alegria suprema de contemplar a Deus, de admirá-lo, de vê-lo feliz, alegria de amar e de ser amado por Ele, alegria inefável, incompreensível de possuí-lo. A glória exterior. Um é o esplendor do sol, outro é o esplendor da lua, e outro ainda o esplendor das estrelas. Uma estrela difere também em esplendor de outra estrela. Assim será na ressurreição dos corpos. 1 Coríntios 15, 41. Se os corpos dos eleitos devem brilhar com esplendor bem diverso, como nos diz aqui São Paulo, as almas que comunicaram aos corpos o seu brilho e que, por serem espirituais, serão muito mais belas, brilharão também com esplendor maior. Aqueles que tiveram sido inteligentes, disse o anjo a Daniel, isto é, aqueles que tiverem tido a prudência de permanecer fiéis a Deus, os outros terão sido insensatos. Aqueles que tiverem sido inteligentes brilharão como o firmamento, e aqueles que tiverem conduzido muitas almas à justiça brilharão como astros. Daniel 12:3. E quanto mais almas tiverem santificado, tanto mais maravilhoso será o seu resplendor. Cada virtude terá o seu brilho. Digo mais, cada ato de virtude praticado aqui na terra dará no céu um acréscimo de beleza à alma e ao corpo. Trabalhemos todos os dias para a nossa beleza eterna, como um pintor de talento, que fizesse um quadro muito grande e que o embelezasse cada dia com um novo traço, ou como uma ramalheteira hábil, que todos os dias acrescentasse novas flores aos seus ramos. Nossas orações, nossa fidelidade, nossa vigilância, nossos sacrifícios, principalmente, acrescentam um novo raio de luz ao nosso futuro esplendor, e cada raio varia segundo a virtude que o produziu. No mundo, obtêm-se efeitos maravilhosos pela combinação das cores. A reunião dos raios luminosos forma o branco. Reduzida a seus princípios, a luz dá três cores primitivas: o amarelo, o vermelho, o azul. E três compostas: o verde, pela mistura do azul e do amarelo, o alaranjado, formado pelo amarelo e o vermelho, e o roxo, produzido pelo vermelho e o azul.
Com a mistura desses tons, forçando ou diminuindo estas ou aquelas, obtém-se uma gradação infinita, e essas cores variam ainda quando se lhes acrescenta o preto ou o branco. Vai da habilidade do artista o saber combinar bem todas essas cores. Assim, os raios espirituais de nossas almas, bem como os raios menores, porém também brilhantes, que emanando de nossos corpos, e serão o efeito dos atos de virtude que tivermos praticado, nos comunicarão uma beleza e uma variedade maravilhosa, e da qual nada sobre a terra poderá dar uma ideia. Cada virtude terá o seu brilho, e a união de muitas virtudes, num mesmo ato, produzirá um novo tom. Tal raio, para empregar uma comparação vulgar, será mais cinzento, porque a intenção terá sido menos pura. Tal outro será mais pálido, porque a energia terá sido menor. Outros, enfim, serão mais brilhantes, porque os atos terão sido mais generosos e mais santos. Assim a vida de cada um será produzida em sua pessoa. E todos esses esplendores serão divinos. Deus, que se dará às almas e que será tudo em todas, fará Ele mesmo todas essas belezas. Cada ato de virtude, por ser uma participação num de seus atributos, produzirá esse tributo na alma, que será transfigurada, misteriosamente transformada em Deus. E não será um brilho exclusivamente exterior, como a beleza da terra, que pode encontrar-se em uma pessoa aflita e doente. Esta participação nos atributos divinos, que aparecerá aos olhos de todos, será para a alma um magnífico adorno, e lhe causará, ao mesmo tempo, no mais íntimo recesso, uma alegria inefável, profunda, inalterável. O menor de nossos atos de virtude produzirá assim eternamente o seu brilho e o seu gozo. Que serão esses gozos? Como poderíamos concebê-los se nunca experimentamos nada capaz de nos dar a mais ligeira ideia? Neste mundo, não podemos fazer compreender a um cego a beleza e a diversidade das cores, nem a um surdo a suavidade e a variedade dos sons, nem a quem quer que seja o sabor de um fruto que nunca provou. Neste mundo já são maravilhosos o poder e a bondade de Deus, que soube, como que brincando, proporcionar aos homens tantas coisas capazes de alegrá-los. Espetáculos magníficos e variados, harmonias doces que encantam os ouvidos, perfumes suaves, e nos alimentos tantos gostos diversos, tão agradáveis ao paladar. Incalculável é a variedade dos prazeres que os nossos sentidos podem experimentar. E esses não são senão prazeres pequenos, incompletos, passageiros, muitas vezes vis e grosseiros, nos quais o corpo, a parte menos nobre da natureza humana, tem a maior parte. No céu, o poder divino cria outras maravilhas. Dá aos eleitos gozos espirituais e nobres, muito mais variados e ainda mais deliciosos. Ora, essas alegrias, tão inefavelmente suaves, tão inebriantes e eternamente duráveis, são distribuídas de muitos modos, em medidas prodigiosamente desiguais, àqueles que obedeceram ao Senhor como fiéis servidores e foram os seus amigos do coração aqui, e que durante toda a eternidade serão os seus íntimos. 2. Alegrias produzidas pelo amor e proporcionadas ao amor. Se não podemos compreender o que serão esses gozos espirituais, tão variados e tão delicados, sabemos, porém, que terão a sua origem no amor. Amor muito santo e incompreensivelmente intenso dos eleitos. Eles gozarão, com uma suavidade inexprimível, a alegria de haver glorificado a Deus sobre a terra pelas suas boas obras, e glorificá-lo ainda muito melhor no céu, e de poder glorificá-lo durante toda a eternidade, pelo esplendor das virtudes que souberam praticar. Os perfeitos são muito mais sensíveis a esta alegria, porque amam muito mais. E se já na terra têm um tão grande desejo de glorificar a Deus,
Esse desejo, sempre satisfeito, é muito mais ardente no céu. De bom grado, consentiriam em passar por todas as torturas, a fim de procurar a Deus um pouco de sua glória. Embora não lhe dessem senão uma glória igual, gozariam de uma felicidade maior que a dos outros eleitos menos amantes. Ora, a glória que lhe proporcionam não é igual. É uma glória incomparavelmente maior que a das almas menos merecedoras. Mais o motivo para que sua felicidade seja incomparavelmente superior. No céu, os eleitos sabem, sem ilusão possível, que todos os bens provêm de Deus, mas sabem também, sem a menor vanglória, todo o bem a que serviram de instrumento e à medida em que foram, segundo a palavra do apóstolo, os auxiliares de Deus. Veem como seus trabalhos, suas exortações, seus exemplos, seus sacrifícios e suas orações aproveitaram as almas que ora compartilham de sua felicidade. E amam a essas almas com uma intensidade de amor que na terra nunca teriam sequer suspeitado. Quão felizes são por tê-las ajudado a santificar-se! E não foi pequena a vantagem que lhes proporcionaram. Mesmo que as tivessem levado apenas a praticar um ligeiro ato sobrenatural, essas almas lhes ficariam devendo um acréscimo de felicidade eterna. Que será, pois, se fazendo-as progredir na virtude, as levaram a aumentar consideravelmente os seus méritos? Imaginemos, se o pudermos, a alegria que experimentarão por este motivo as almas ardentes, cuja vida se passou inteiramente no exercício do apostolado, e de um apostolado todo de abnegação e de pura caridade, e compreendamos o quanto essa alegria é incomparavelmente maior que a das almas menos zelosas. E esse poder benfazejo, exercido durante os dias de provação, com o qual os eleitos se sentem tão felizes, não o perdem quando se acham diante de Deus. Passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra, dizia a meiga e heróica Teresa do Menino Jesus. A Sagrada Escritura indica, com efeito, que no céu os amigos de Deus compartilharão do seu poder. No livro da sabedoria está dito que os justos, que Deus tiver provado na terra, e achados dignos de si, aqueles que tiverem sido purificados, como o ouro no crisol, julgarão as nações. A mesma promessa é feita no Apocalipse. Aquele que for vencedor e guardar os meus preceitos até ao fim, eu lhe darei poder sobre as nações. 2:26. Aos apóstolos, porque deixaram tudo para seguir a Jesus, o Senhor declara que serão seus sucessores quando vier a julgar as tribos de Israel. Deduz-se de todos esses textos que aqueles que tiverem praticado o verdadeiro desprendimento, cuja alma tiver sido purificada por provações corajosamente suportadas, os soldados de Cristo, valentes e constantes, que tiverem lutado até o fim e conseguido uma completa vitória, serão associados ao poder do Salvador e exercerão eles mesmos grande poder sobre os povos da terra. E como o exercerão, senão auxiliando os fiéis e subjugando os maus? A esses amigos íntimos o Senhor concedeu outrora, quando passavam pela provação, a maior prova de amor, fazendo-os compartilhar das obras que mais agradam ao seu coração, obras de misericórdia e de beneficência. Retirará então essa doce alegria quando vierem a compartilhar de seus tributos e de sua glória? E não terá somente sobre os irmãos da terra que poderão derramar benefícios. Os teólogos, após Dionísio, o místico, nos dizem que os anjos das altas hierarquias derramam sobre os coros menos elevados luzes e alegrias. Não exercerão também os eleitos sua influência benéfica e beatífica sobre os companheiros de felicidade colocados mais baixo na hierarquia celeste? Enquanto espalham seus dons sobre os eleitos, que se acham nas fileiras inferiores,
encontrando na prática desse benefício indescritíveis alegrias, recebem, tanto mais quanto mais elevados estão, dons eminentemente preciosos por parte dos eleitos que se acham nas fileiras superiores. No céu, todos os amigos de Deus compartilham de seus sentimentos. Estimam, admiram de modo particular, mas principalmente amam os que foram mais fiéis, que melhor serviram e mais amaram ao Divino Mestre. A alma perfeita é, pois, mais querida dos santos do que aquela que viveu na imperfeição. E esse amor, que não é nem inativo e improducente, porém fecundo, dá-lhe alegrias proporcionadas à sua intensidade. É muito querida de Maria, sendo, mais do que as almas menos santas, o objeto das ternuras dessa mãe tão carinhosa. É também mais querida de Jesus, e goza muito mais de suas divinas intimidades e santas carícias. Em compensação, e isto é, para a alma perfeita, mais um motivo de felicidade, ela causa uma alegria muito maior a esses santos amigos de Deus que, amando-a na proporção de seus méritos, regozijam-se altamente com suas perfeições de santidade e seu júbilo. Assim é que causa também a Maria, sua boa mãe, uma alegria muito mais doce do que se tivesse tido menores méritos. Assim também, ó felicidade indizível, Jesus, que a amou tanto e tanto sofreu para lhe merecer graças, sente em sua alma humana indizível prazer pelo que fez, pelo que sofreu por ela. Prazer tanto mais suave, quanto maior foi o seu proveito, quanto mais ela a vê santa e feliz. Resta falar sobre a suprema felicidade do céu. Ver a Deus, amar a Deus, possuir a Deus. Essa felicidade, que é a felicidade essencial, inerente ao paraíso, é incomparavelmente maior para os perfeitos do que para as almas de piedade comum. Cada ato que tiveram praticado lhes terá aumentado, e cada qual segundo o seu valor, sua capacidade de visão e de amor. Deus é visto face a face, tal qual ele é, e não mais em suas obras, tão diferentes dele, e que são apenas vestígios e sombras. Não é visto tampouco através das ideias incutidas por ele nas Escrituras, por mais alta que seja a concepção que essas possam dar de Deus. De certo, durante a sua aprovação, os anjos superiores tinham de Deus uma concepção muito elevada, mas, como diz São Paulo, ante a realidade, as noções são puros enigmas. Deus, o ser infinito, é portanto visto em si mesmo. A alma vê a sua ciência incompreensível, a sua inteligência sem limites, que de um só golpe de vista abraça todos os seres presentes, passados, futuros, e mesmo simplesmente possíveis. E sua sabedoria infalível, que tudo previu, e tudo ordenou num único ato eterno, o seu poder criador, ao qual nada é impossível, a sua bondade inefável, o seu amor. Esse amor que explica todas as suas obras. Amor que seria a mais encantadora de todas as suas perfeições, se em Deus uma perfeição pudesse ser mais bela que as outras. Ora, todas essas perfeições, tão bem unidas e fundidas juntas, que não fazem senão uma só, são vistas de modos diversos pelos eleitos, segundo o poder de visão de cada um. E a alma perfeita penetra muito mais profundamente que a alma imperfeita nesse abismo infinito de belezas, e encontra alegrias muito superiores no espetáculo de tamanhas maravilhas. À vista de um Deus tão perfeito, tão inefavelmente encantador, acendeu no coração do eleito um amor proporcionado. À medida que admira, ama, e por um maravilhoso retrocesso, à medida que ama, deseja contemplar, e essa contemplação corresponde ao seu amor, como esse amor corresponde à sua contemplação. Demais, a força do seu amor
aumentou em cada ato sobrenatural que praticou. E segundo o valor desses atos, como aumentou igualmente sua capacidade de visão. O fogo de amor que no céu abrasa a alma perfeita é, em relação ao da alma imperfeita, como um braseiro imenso, ou como o fogo que invade uma floresta em relação ao do humilde fogareiro. Em todas as alegrias causadas por esse amor, são proporcionadas a esse mesmo amor. A alegria de ver esse Deus tão perfeito e de vê-lo tão sábio, tão poderoso, tão santo. A alegria, principalmente, de o ver tão feliz. A alegria de ver as três pessoas divinas gozarem infinitamente de seu amor mútuo, de sua doação recíproca, de sua união inefável. O amor tende à unção. Os eleitos desejam sempre, de acordo com seu amor, possuir a Deus. E esse desejo, sempre ardente, é sempre satisfeito, pois Deus se dá, e é esta a fonte das maiores alegrias celestes. E cada um dos eleitos o recebe, segundo a capacidade e a grandeza do seu amor. As almas que receberam grandes graças, que são chamadas à perfeição, e não a atingem, porque não querem viver de uma vida toda de sacrifícios, humildade e caridade, jamais compreenderão, aqui na terra, tudo quanto suas infidelidades, suas resistências às inspirações celestes, lhes fazem perder para a eternidade. E esses bens de que poderiam gozar em maior abundância, mas que, devido à sua moleza, não poderão obter, senão em medida muito inferior. É o conhecimento inefável, é o amor, é a posse de seu Deus.